feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the Que Deus amou o mundo. E no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. For I am yours, and you are mine. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Culto à Viva. Estamos aqui todas as quartas-feiras, às 20h30. Logo depois da transmissão deste culto, nós temos a live pelo Instagram da CG São Mateus. Então, durante a transmissão, você já sabe como que funciona. Você pode deixar o seu pedido de oração no chat e depois nós teremos a nossa live de oração e vamos orar por todos os pedidos. Durante esse mês, nós temos falado sobre o tema Quem é Jesus?, baseados no livro de João, e tem sido uma bênção. Então você pode clicar, curtir o vídeo, você já pode compartilhar, que eu tenho certeza que todas as pessoas que receberem vão ser muito abençoadas. Lembrando também que após a transmissão desse culto, nós temos a nossa live de oração pela CG São Mateus, pelo Instagram da CG São Mateus. Você também pode vir participar conosco. Deixa o pedido de oração no chat e depois nós estaremos orando. Para você que não participa também de uma célula, nós sempre lembramos que às segundas-feiras nós temos a nossa célula exclusivamente online. Então aqui vai aparecer o nosso número da igreja, do WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, falar que você deseja participar, que eles vão te enviar o link. E aí, todas as segundas-feiras você vai poder estar com a gente, que também tem sido uma grande bênção, tá bom? Gostaria também de compartilhar com vocês uma palavra, né? Nós temos falado sempre sobre Jesus, quem é Jesus no decorrer dessa série, e a palavra diz lá em João 1 que ele era o verbo, né? Desde o princípio Jesus estava com Deus e ele era Deus. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aí ele continua dizendo que todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, que essa palavra hoje se torne uma verdade na sua vida, que você se torne um filho de Deus, que você se aproxime de Jesus nesta noite. Seja abençoado em nome de Jesus. E vamos agora ficar com o louvor, depois a gente se encontra na live. Até mais! Render adoração, braços de vitória, coração entregue em suas mãos. Declare comigo: e alegria está com meus irmãos em comunhão. Isso é verdade. E poder declarar que somos uma nova criação. E confessar que tudo posso naquele que me fortalece. Sim, tudo posso
declarar que somos uma nova criação e confessar que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Que alegria estar com meus irmãos em comunhão. Declare comigo e poder declarar que somos uma nova criação e confessar que tudo posso naquele que tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Que se ouça a sua voz nessa noite. Tudo posso, sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu te amo. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto à Viva. Que bom que é ter você aí do outro lado, para que nós juntos possamos aprender um pouquinho mais, para que nós possamos receber um pouquinho mais daquilo que nós já temos aprendido sobre quem é Jesus. Nós estamos aí numa série de mensagens falando a respeito do Evangelho de João. Você já acompanhou nas outras quarta-feiras, nosso pastor Fábio falando a respeito de como Jesus se apresentou a algumas pessoas, dos milagres que Jesus operou a algumas pessoas. Então hoje nós estamos aqui para dar sequência a essa série. E eu quero, antes de nós iniciarmos, orar com você, para que o Espírito Santo ministre no seu coração, assim como ele já tem ministrado a nós, essa palavra, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. Obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de nós podermos compartilhar e falarmos a respeito da tua palavra, a respeito de quem és tu, a respeito daquilo que o Senhor fez. Que nessa noite o teu Espírito Santo possa ministrar sobre essa família, ministrar sobre essa pessoa, ministrar sobre essa casa, Pai querido. Que o Senhor é o enviado, que o Senhor é aquele que cura, que o Senhor é quem perdoa os pecados. Que nessa noite, Pai querido, tu possa abrir os nossos olhos, tu possa abrir os olhos de cada um dos meus irmãos, para que eles possam enxergar e entender quem és tu, quem é o Senhor. Obrigado, Pai, fica conosco neste tempo, nós consagramos a Ti, nós oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Bom, então vamos lá, hoje eu vou falar, mas antes de nós entrarmos na palavra, eu tenho aprendido com o nosso pastor Davis, que é sempre bom nós trazermos algumas curiosidades, e hoje eu trouxe algumas curiosidades. O meu tema hoje é sobre o cego de nascença. Nós vamos falar sobre o cego de nascença e Jesus manda o cego se lavar aonde? No tanque de Siloé. Então eu trouxe algumas curiosidades a respeito do tanque de Siloé. Começa assim, o tanque de Siloé era um reservatório de água localizado em Jerusalém, do lado sul do templo, a leste e sudeste da cidade. O tanque de Siloé é muito conhecido por este milagre, né? Entre os cristãos ele é conhecido porque tem a narrativa do Novo Testamento que descreve a cura de um cego de nascença, envolvendo as águas desse tanque, que está em João, capítulo 9. Qual o significado de Siloé? A palavra Siloé significa enviado ou conduzido. Esse é o nome próprio que é derivado do particípio passado hebraico Shiló. Essa é a pronúncia Shiló.
significa enviador. Assim, provavelmente, o nome seja uma referência ao seu canal, que era um aqueduto que conduzia a água que jorrava da fonte para o reservatório. A localização e história do tanque de Siloé. Nos tempos do rei Ezequias, foi construído um túnel com a finalidade de fazer o quê? De levar a água da fonte de Gion a um reservatório localizado dentro da muralha da cidade de Jerusalém. A fonte Gion era uma das principais fontes de suprimento de água de Jerusalém. Muitos intérpretes identificam o tanque de Siloé com essa obra que foi realizada por Ezequias, que tinha como principal objetivo abastecer a cidade caso ela fosse sitiada pela Síria. No livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 20, fala desse episódio. Portanto, numa época de cerco e de ameaça, de invasão da cidade, pelo menos seu sistema de abastecimento estava protegido, pois mesmo estando a fonte fora das muralhas da cidade, a água corria por debaixo da terra e alimentava o reservatório que ficava dentro das muralhas de proteção. Em 1880, foi encontrado num túnel chamado de Túnel de Siloé, uma inscrição que provavelmente data da época do reinado de Ezequias, 715-686 a.C. A inscrição possui 6 linhas e, embora uma parte das primeiras 3 linhas esteja destruída, o restante da inscrição é suficiente para revelar que se tratava de uma celebração pela conclusão dessa obra. Na verdade, esse empreendimento de Ezequias, de fato, foi uma impressionante obra de engenharia. O aqueduto que conduzia a água partia fora da muralha da cidade, da fonte de Gion, que trata lá em 1 Reis 1:33, e atravessava mais de meio quilômetro de rocha sólida, até desembocar no reservatório, o tanque de Siloé, dentro da cidade. Então, na profecia do profeta Isaías, é feita referência às águas de Siloé. Nesse caso, se tratava de um pequeno riacho e aqueduto de superfície aberta que também levava a água de Gion, talvez utilizado ainda na época do rei Salomão, onde o reino unificado era bastante pacífico. Nessa passagem bíblica, a expressão águas de Siloé foi empregada para ilustrar a calmaria da presença sustentadora do Senhor, que havia sido desprezada pelo povo de Israel e por isso sofreria o juízo com a invasão assíria, que foi ilustrada pelas impetuosas águas do rio Eufrates, Isaías 8:7. Contudo, porém, nós podemos extrair uma lição simbólica do nome deste tanque, aplicando-a à pessoa de Cristo. Por quê? Por muitas vezes, no Evangelho, o Senhor Jesus é referido como aquele que foi enviado da parte do Pai. Assim sendo, da mesma maneira que o tanque de Siloé recebia suas águas da fonte intermitente, através de um canal que vinha como que da direção do templo, assim também Deus, ao enviar o seu próprio Filho do templo celestial, fornece a nós homens águas curativas que curam a cegueira espiritual. Certo? Agora, vamos para o texto. O cego de nascença, o Evangelho de João, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1 até o 12, e você acompanha também aí na sua casa, na sua Bíblia, essa passagem sobre o cego de nascença. O versículo 1 diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isso. Ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Até aqui, nós vamos ler
Então, o capítulo 9 de João inicia afirmando que Jesus estava passando e de repente ele vê um cego de nascença. Um homem que havia nascido daquele jeito, cresceu cego, não sabia ler nem escrever, né? Atualmente nós temos aí o braille, as pessoas cegas podem ler, né? Elas têm algumas coisas que elas podem usar hoje, elas estão inseridas na sociedade, mas naquele tempo não. Aquele homem não tinha utilidade para a sociedade judaica. Então, eles não tinham valor, e nascendo cego, eles eram apontados como sendo castigados por pecados, que foi isso que os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Estavam querendo imputar alguma coisa, um castigo, alguma coisa de algum pecado do passado para que ele fosse e tivesse nascido daquela forma. Então, Jesus passou, viu o homem, né? O homem passou a vida inteira na escuridão. E ele sempre foi visto dessa forma, como alguém que havia sido castigado por um pecado. Seu sofrimento era sempre relacionado com o castigo. E se estava sendo castigado, por que ajudaríamos este homem? Este era o pensamento das pessoas. Por que ajudar alguém que está sendo castigado? E hoje nós também fazemos desse jeito, né? Quantas vezes nós vemos alguém mendigando, pedindo, alguém que está em dificuldades e nós ficamos tentando imputar alguma coisa. Mas será que ele está dessa forma porque ele fez alguma coisa lá atrás e hoje ele está pagando um preço por isso? Nós levantamos um julgamento e nós queremos colocar algumas coisas para aquela pessoa, né? E às vezes até a gente fala: não, eu não posso tirar a prova de fulano, eu não posso tirar a prova desse cara, ele está passando por uma prova, ele está sendo cobrado por alguma coisa, eu vou ajudar, eu vou estar tirando a prova dele, eu vou tirar a prova dele com minhas próprias mãos. E nós ficamos fazendo julgamentos. Nós não conhecemos a história, nós não conhecemos a trajetória daquela pessoa e nós ficamos fazendo julgamentos. Então nós vemos as pessoas e nós não vamos investigar, mas nós só ficamos olhando aquilo que nós estamos vendo no momento, só aquilo que está aos nossos olhos, à nossa vista, né? E é interessante que, no caso desse homem, Jesus estava andando e o viu. Jerusalém é uma cidade muito grande, mas Jesus enxergou aquele homem. Imagine hoje, eu e você, andando em São Paulo, que é uma das capitais assim enormes, né? Você andando, correndo, preocupado, as preocupações que vêm toda hora, são tantas coisas, e pressão, e você está andando nas ruas, correndo, às vezes no horário de almoço, às vezes no horário de saída, correndo para pegar o metrô, correndo para vir embora para casa, para chegar logo em casa, para assistir o culto à Viva, e aí você vai conseguir notar as pessoas na rua? A gente não vê as pessoas, a gente vê às vezes as pessoas que esbarram na gente ou que está do nosso lado, mas a gente não presta atenção nas pessoas, né? Então a gente corre demais, a gente não consegue enxergar as pessoas, a gente não consegue vê-las. Isso acontece por quê? Porque nós conseguimos às vezes enxergar ou se importar apenas com aqueles que estão muito próximos, amigos, família, com esses nós enxergamos. Mas aquele que está ali na rua, aquele que é um pedinte, que é um andarilho, a gente não consegue enxergar muitas vezes. Mas Jesus enxergou aquele homem. Jesus enxergou ele porque ele não vê multidões, mas Jesus ele faz o quê? Ele vê a cada indivíduo. Jesus vê você, Jesus entende você, Jesus conhece o seu problema, Jesus sabe daquilo que você precisa, Jesus sabe que você amanhã tem uma fatura, como o pastor ministrou no nosso culto de uns domingos atrás, que a fatura ela chega do cartão e Jesus sabe que você vai ter que pagar essa fatura daqui uns dias. Então Jesus trata e vê a gente como indivíduo. Nós somos particular, nós temos particularidades, nós temos detalhes que nós conhecemos e que Jesus sabe desse detalhe da nossa vida. Então ele trata com cada um de nós na individualidade. E Jesus enxergou aquele homem, e Jesus prendeu a atenção naquele pobre homem cego de nascença. E hoje ele ainda faz isso. Como eu já disse, ele continua enxergando aos necessitados, se importando com cada um de nós como indivíduo. Voltando aos discípulos, os discípulos estavam imersos na crença da causa e efeito. Então eles já começaram a indagar o mestre com o julgamento errado. E os seus discípulos lhe perguntaram, lá em João 9:2, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, nós devemos deixar os julgamentos de lado e nos lembrar que a glória do Senhor precisa ser manifesta, que foi isso que Jesus respondeu para os seus discípulos. Não foi ele nem os seus pais, mas foi necessário para que a glória do Senhor se manifestasse nele, naquilo que ia ser feito.
E quantas vezes as nossas vidas, precisam manifestar a glória de Deus. Quantas vezes o nosso testemunho de vida precisa manifestar a glória de Deus. Às vezes nós estamos passando por algumas situações, às vezes nós estamos vivendo perdas, às vezes nós estamos saindo de casa e tropeçando em coisas e caindo e se levantando, e nós ficamos perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que essa situação na minha vida agora? Quando na verdade nós temos que ver os paraquês. Paraquês, enxergar aquilo que Jesus quer fazer, enxergar aquilo que o Senhor quer completar na nossa vida, aquilo que Ele quer fazer para que o nome do Pai seja glorificado, assim como Ele fez na vida do homem que era cego de nascença. Continuando, Jesus parou para falar com o cego, e isso é realmente maravilhoso. Jesus se importa com cada ser humano sem distinção. Ele é mestre e ele mostra aos seus discípulos que não havia nenhum castigo e nenhuma maldição hereditária sobre a vida daquele homem. Ao contrário, havia na realidade humana daquela geração, daquele povo, uma cegueira muito mais profunda e pavorosa do que aquela em que se deixa de ter a visão física desta realidade. Jesus respondeu aos discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9:3. Então, queridos, nós vemos aqui que a pior cegueira é aquela em que se deixa de enxergar o sentido real da vida. Pela reação dos homens que estavam ali ao redor, os fariseus, a cura daquele homem que se deu num sábado, a gente pode ver que eles estavam em densas trevas. Eles não tinham, os seus olhos espirituais não estavam abertos, eles estavam vivendo em densas trevas, porque eles começaram os seus julgamentos. Como pode este homem curar no sábado? Como pode este homem vir e fazer um milagre em pleno sábado? Não podia. Para eles era abominável aquilo. Eles estavam ali levando uma vida sem nenhum sentido nobre e real. Eles se prenderam a legalismos e rituais pesados, deixaram esfriar o amor nos corações e se esqueceram do principal da lei, que era o perdão e a misericórdia. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. João 9, versículo 16. Será que nós estamos conseguindo enxergar? Será que os nossos olhos espirituais estão abertos para que nós enxerguemos além daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo? Será que os nossos olhos espirituais já foram lavados? Será que nós já recebemos a lama, o lodo dos nossos olhos espirituais? Já fomos nos lavar para que eles pudessem ser abertos? Como é que estão os nossos olhos espirituais? Como é que nós estamos vendo o nosso semelhante? Como é que nós estamos vendo as pessoas? Como é que nós estamos vendo a Jesus? Como nós estamos enxergando a Jesus, o nosso mestre? Como nós estamos vendo Ele? As pessoas às vezes enxergam e conhecem e dizem que conhecem a Jesus, mas de longe apenas, à distância. Os seus olhos ainda não foram abertos para que ela veja a realidade daquele que foi enviado pelo Pai para nós, para vir, para que os nossos olhos fossem abertos, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar direito à vida eterna. Será que você tem conseguido enxergar quem é Jesus? Quem Ele é para você? O que Ele já fez por você? O que você entende como bênção da parte de Deus para a sua vida? Então os nossos olhos precisam ser abertos. Os nossos olhos precisam ser abertos. Então, Jesus para aqueles homens, Ele se declara como sentido real, pelo qual eles deveriam viver e caminhar para que eles não andassem mais em trevas. Ele declarou assim numa ocasião anterior a este fato. Jesus falou lá em João 8:12, ele falou assim, a passagem diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Ele é a luz. Para que nós possamos enxergar, para que nós possamos entender, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Então, Jesus declarou a esses homens que Ele era a luz. E da forma como Ele fez, Ele mostrou para eles que quem tem a Jesus como norte, como rumo, passa a enxergar e nunca andará confuso ou na escuridão. Agora uma pergunta que fica para nós é: por que Jesus manda aquele homem ir lavar-se num tanque de Siloé?
né, por que ele faz isso? Ele não poderia fazer diferente, né, um milagre imediato? Por que Jesus manda aquele homem lavar-se no tanque de Siloé? Ao se preparar para realizar mais esse milagre, Jesus aproveitou a oportunidade para trazer algumas lições valiosíssimas. E acredita-se que o fato de Jesus ter mandado o homem se lavar no tanque de Siloé tenha por propósito atrair a atenção para si mesmo, ou seja, atrair a atenção daquele povo, da multidão, daqueles que estavam vendo o milagre, para ele mesmo, pois para curá-lo, ele não precisava de toda aquela ação, né? Ele falava, apenas daria uma ordem da parte dele para que o milagre acontecesse, e o milagre aconteceria. Contudo, há uma clara mensagem sendo ensinada nessa passagem, não só para aqueles homens que estavam ali, mas também hoje para mim e para você. O fato do cego lavar-se nas águas enviadas, o Siloé, dava o recado de que aquele que estava sendo responsável pelo milagre na vida daquele homem era sim o enviado de Deus. Então Jesus estava mostrando para aqueles homens que ele era o enviado de Deus. Então, bem como todo aquele que não se lavasse nele não ficaria curado dos seus próprios pecados para alcançar a vida eterna. Então Jesus estava mostrando ali para eles que ele era o enviado de Deus e também que era necessário ser curado por ele, ser lavado por ele para se alcançar a vida eterna. Então a cegueira ali estava relacionada a verdades mais profundas, não era apenas a cegueira daquele homem que era cego de nascença, não era apenas um milagre para aquele homem, para que aquele homem pudesse ver, não era apenas um milagre para que aquele homem pudesse enxergar e ver as cores da vida, não era apenas um milagre para a vida daquele homem, mas era um propósito para que os outros também pudessem ter os seus olhos, mas os espirituais abertos, para que acabasse-se aquelas legalidades, aqueles rituais, aquelas coisas que todos eles pensavam ser o certo, que eles estavam tão ligados e se esqueciam do amor, se esqueciam do cuidado com o próximo. Então, Jesus queria não curar somente a cegueira palpável, mas ele queria abrir os olhos espirituais. Então, o lodo que Jesus fez com a sua saliva passou a representar a cegueira espiritual que precisava ser lavada. João 9,6, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então, queridos, dessa forma o homem cego se lavou, né, e uma vez curado, ele passou a ter um rumo, passou a ter um norte, passou a ser guiado, ao passo que Jesus também se apresenta como essa tal direção e como sentido supremo da vida. A visão daquele homem se abriu de tal forma, diferente dos pais, né? De tal forma ele viveu aquele milagre e ele passou a enxergar que, diferente dos pais dele, quando foram interrogados pelos fariseus, ele fez uma declaração e ele mostrou que ele havia sido curado totalmente e a cura dele era incontestável, porque quando ele foi indagado pelos fariseus, ele disse assim, olha, respondeu ele, pois, e disse, João 9,25, se é pecador, falando a respeito de Jesus, se é pecador, não sei, uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Então ele tinha certeza que ele havia vivido um milagre, ele tinha certeza que ele havia sido curado, e os olhos deles foram abertos, o olho dele foi aberto, não somente o olho carnal, o palpável, mas o olho espiritual também dele havia sido aberto. E Jesus, quando ele é interrogado pelos fariseus, Jesus estava à parte, estava tudo, né, vendo tudo, ele estava ali calmo, sereno e tranquilo, e ele soube que aquele homem tinha sido expulso do templo, ele vai e se apresenta a ele, e aquele homem que não era mais cego conseguiu enxergar também aquilo que toda a casta religiosa de Israel não teve capacidade de ver, porque Jesus diz assim para o homem, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E o homem disse para Jesus, creio, Senhor, e o adorou. Então ele viu quem era, ele entendeu quem era Jesus. Você já entendeu quem é Jesus? Você já entendeu quem é Jesus para a sua família? Você já entendeu quem é Jesus para a sua casa? Você já entendeu quem é Jesus para a vida dos seus filhos? Você já entendeu que é necessário apresentar Jesus para as pessoas? Você já entendeu que é necessário você levar Jesus para as pessoas? Nós temos um tesouro muito grande e às vezes nós queremos guardar somente para nós, né? Nós colocamos Jesus dentro da nossa casa, o enviado do Pai,
colocamos na nossa casa e deixamos ele lá. Aí nós saímos para o trabalho e trancamos a porta e não levamos Jesus conosco para apresentar às pessoas. Como tem sido a nossa conduta no nosso dia a dia? O enviado, Jesus Cristo, tem andado conosco, nós temos levado Ele para as pessoas têm sentido a presença do enviado do Pai nas nossas vidas? Será que quando nós chegamos nos lugares as pessoas notam que nós temos alguém conosco? Nós não estamos sozinhos, nós temos Jesus. Nós precisamos apresentar Jesus, as pessoas precisam ver Jesus, elas precisam passar a enxergar, os olhos delas precisam ser abertos para elas verem Jesus. Como tem sido a nossa vida com Jesus? O que nós temos feito com o conhecimento que nós temos de Jesus, ou o que nós temos aprendido de Jesus? Então nós precisamos enxergar muito mais do que aquilo que nós vemos apenas com os nossos olhos humanos. Nós devemos sempre pedir para que o Senhor remova dos nossos olhos o lodo que nos impede de ver o propósito que Ele tem, né? Porque às vezes nós achamos que as coisas são castigo, como os discípulos pensaram lá no início. Nós achamos que as coisas são consequências e muitas vezes não são. Nós devemos enxergar que há um propósito para as coisas. Eu vejo que em Jesus não há coincidências, em Jesus sempre há propósitos. Tudo que Ele faz há um motivo, há um para quê. Por que será que está acontecendo? Não, é para que está acontecendo. Como Ele disse para os discípulos, a glória do Senhor tem que ser manifesta. Esse homem nasceu assim para que as obras do Senhor acontecessem, para que se manifestasse a glória do Pai. Então, nós precisamos estar pedindo para que o Senhor faça isso conosco, abrindo os nossos olhos para enxergarmos os seus propósitos. E Jesus veio para quê? Jesus veio para que nós possamos ver. Mas muitas vezes, e muitos ainda, infelizmente, permanecem perdidos nas trevas, cegos, muito embora os olhos estejam funcionando muito bem, né? Muitas vezes os nossos olhos estão enxergando, mas nós precisamos enxergar com os nossos olhos espirituais. Nós já vimos aí os milagres de Jesus descritos no Evangelho de João, né? Tantos milagres que nós já vimos, que foi relatado, que foi passado aqui nos cultos avivas, nas quartas-feiras. Quantas vezes você já deve ter lido, ou se você não leu, vai ler o Evangelho de João, que você vai ver os milagres, como Jesus se apresenta, como Ele chega, como Ele faz para que a glória do Pai fosse manifesta, para que a glória do Pai fosse notada por aquelas pessoas, para que os olhos daquelas pessoas fossem abertos. Então nós precisamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos. Ele é o enviado de Deus para mim, Ele é o enviado de Deus para você. Esse é Jesus. Ele veio para que os nossos olhos fossem abertos, Ele veio para que nós fôssemos lavados por Ele, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Esse é Jesus. Ele é nosso amigo, Ele quer ser o teu amigo. Se você ainda não tem uma relação de amizade com Jesus, passe a ter. Convide Ele. Jesus, eu quero ser teu amigo. Jesus, eu quero tê-lo comigo. Jesus, eu quero que o Senhor vá comigo onde eu for. Eu quero ter Jesus comigo, sempre presente, em todo o tempo, na minha casa, nas festas, nos lugares onde eu vou. Entenda que Jesus é o enviado de Deus para a sua casa, Ele é o enviado de Deus para a sua vida. Peça a Ele, se você ainda não fez, se não teve oportunidade de fazer, ou se nunca pensou a respeito, peça para Ele abrir os seus olhos. Peça para Ele abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergá-lo como o enviado de Deus, para que você possa enxergar Ele como seu Salvador, mas também como seu amigo, aquele que vai estar junto com você, aquele que em todo o tempo vai estar te orientando, aquele que em todo o tempo vai te trazer a sensação e aquele momento em que nós às vezes sondamos o nosso coração e quando nós lembramos que nós temos Jesus, nós respiramos aliviados e nós, se estivermos submergindo, Ele pode nos trazer à tona outra vez. Então, esse é Jesus, o enviado de Deus para mim e para você. Convide Ele nessa noite. Entenda isso nessa noite. Entenda que Ele é o enviado do Pai para você. O Pai poderia fazer de uma outra forma qualquer, mas Ele enviou o seu próprio Filho para descer à terra, para manifestar a glória de Deus aqui e também para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna, para que nós pudéssemos ter direito a estar com Ele, porque Ele foi para o Pai, mas Ele disse que ia nos preparar um lugar, para que onde Ele estivesse, nós também estivéssemos com Ele. Aleluia! Então, esse é Jesus, para mim e para você, o enviado de Deus. Que nessa noite, querido, você possa receber isso na sua vida, que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, que os seus olhos possam ser abertos e você possa enxergar Jesus, e que através de Jesus
você possa enxergar as pessoas com outros olhos, você possa entender a trajetória das pessoas de outra forma e amá-las e querer estar perto das pessoas e querer cuidar das pessoas, porque nós vamos estar vendo através de Jesus. Então, que este milagre do cego, para mim e para você, a partir de agora, possa ter um outro significado, se até hoje não tinha esse significado, que ele possa ter para nós esse significado, de que os nossos olhos também precisam ser abertos e entendemos que Ele é o enviado de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida, que você esteve conosco do outro lado, né? E nós louvamos a Deus, porque nós temos tido a oportunidade de conhecer mais um pouquinho a respeito desse Jesus tão querido, desse mestre tão amado, que nos deixou tantas lições e tantos ensinamentos. Amém? Eu quero orar com você agora, para nós nos despedirmos, mas não esquece que logo após nós temos lá a live, né, o bate-papo. Então não se esqueça de correr, saindo aqui do YouTube, vá lá para o Instagram, para você também estar ali compartilhando junto com os irmãos, vendo os testemunhos, e vai ser uma bênção para a sua vida. Oremos. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado porque nessa noite, Pai, nós podemos aprender que o Senhor abre não os nossos olhos apenas carnais, mas o Senhor pode abrir os nossos olhos espirituais, e nós podemos entender que o Senhor é o enviado do Pai para as nossas vidas, Pai. Que o meu irmão que está em casa neste momento possa receber essa palavra, e que, Pai, ela possa germinar no coração dele, ele possa ter, Senhor, uma sensibilidade de orar e pedir ao Senhor para que os olhos dele sejam abertos, se ainda não foram, para que ele possa enxergar que o Senhor é o enviado do Pai, e o Senhor quer estar conosco em todo o tempo, em todos os lugares onde nós formos, e que o Senhor possa ser conhecido através de nós, para outras pessoas, em outras vidas. Em nome de Jesus, nós oramos assim agradecidos. Amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe, uma boa noite, bom descanso, fiquem na paz. Tchau, tchau. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou